A OAB participou do lançamento da campanha da Fraternidade 2015, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. As duas entidades têm sido parceiras em várias ações, inclusive no projeto pela reforma política democrática no país. Com o tema Fraternidade, Igreja e Sociedade e o lema Eu Vim para Servir, a campanha da Fraternidade desse ano foi lançada na sede da CNBB em Brasília. O presidente nacional da OAB, autoridades do Distrito Federal e do governo federal estiveram presentes. A campanha da Fraternidade 2015 aborda a relação entre a igreja e a sociedade. O objetivo é aprofundar o diálogo e a cooperação entre eles, além de debater e identificar os principais desafios da atualidade. Durante a abertura, o presidente nacional da Ordem falou sobre a relação da CNBB com a OAB. Segundo ele, as duas entidades buscam uma sociedade justa, solidária e igualitária. Outro ponto destacado por ele é a citação da reforma política no texto base da campanha 2015. A campanha da Fraternidade traz essa necessidade da igreja se aproximar da sociedade e contribuir com mudanças importantes. E a população brasileira exige uma reforma política que venha a ampliar a igualdade de participação de todos nas disputas eleitorais. Portanto, a OAB e a CNBB, junto com outras 100 entidades da sociedade civil, estamos aliadas nessa defesa de uma reforma política democrática que exclua o poder excessivo do dinheiro nas campanhas eleitorais. A intenção da CNBB é, através da campanha da Fraternidade, coletar assinaturas para o projeto de lei de iniciativa popular da reforma política, como explicou o secretário-geral da Conferência dos Bispos. Mas um gesto muito concreto será colhermos assinaturas para uma reforma política democrática. Creio que nós estaríamos assim demonstrando que nós acreditamos num outro tipo de fazer política, num outro modo de fazer política. Nós estaríamos afirmando que o desejo que o Evangelho nos suscita de sermos pessoas participativas, mas pessoas que ajudam a construir também um outro modo de relação do próprio Congresso com a sociedade, um outro modo de fazer política. O ministro do Desenvolvimento Agrário falou sobre a vontade da igreja em se aproximar da sociedade. Devemos não exercer o poder, mas cada vez mais estarmos a serviço da comunidade, das pessoas, do nosso povo, especialmente daqueles que mais precisam. Uma mensagem do Papa Francisco aos fiéis brasileiros foi lida durante o evento. Nela, Francisco afirma que a igreja não pode ser indiferente às necessidades daqueles que estão ao seu redor. A OAB e a CNBB realizaram em Brasília um ato de lançamento do Manifesto em Defesa da Democracia. O documento pede que a sociedade acompanhe os debates sobre reforma política e defendam a democracia no país. O manifesto apresentado pela Ordem dos Advogados do Brasil e pela CNBB, a sociedade, pede atenção à atual situação política no país. No texto, as entidades destacam a necessidade de que os três poderes da República não sejam afetados por interesses particulares e desentendimentos e que prevaleça o princípio da Constituição, que diz que todo poder emana do povo e em seu favor deve ser exercido. O documento reforça a necessidade da proibição do financiamento de campanhas eleitorais por empresas privadas. Outro ponto considerado essencial pelas duas entidades é a reforma política democrática, que estabeleça normas e procedimentos que assegurem as decisões do eleitor. É importante que registremos dois pontos fundamentais. O primeiro é que ocorra a reforma política no Brasil. E segundo, que o sistema que resulte dessa reforma política seja melhor do que o atual. Que não possamos aprofundar os problemas atuais, mas que possamos melhorá-los. Segundo o presidente nacional da Ordem, não é possível que a reforma política não seja discutida esse ano. Não é imaginável que depois de tantas promessas, tantos compromissos na campanha eleitoral, nas posses de todos que pudemos perceber, que não ocorra, enfim, no Brasil, a aprovação este ano da reforma política tão esperada e tão desejada. E a sociedade vai ao Congresso Nacional para levar as suas ideias, as suas propostas, para ser ouvida, para fazer com que essas ideias sejam consideradas no debate parlamentar.
A expectativa é de que até abril, cerca de 1,5 milhão de assinaturas sejam recolhidas para a entrada do projeto de iniciativa popular de reforma política democrática no Congresso Nacional. Queremos dar legitimidade, digamos assim, popular a esse projeto através também das assinaturas desse projeto de iniciativa popular que está ocorrendo em todo o Brasil. Nós estamos intensificando agora a coleta de assinaturas durante o período da campanha da Fraternidade, para que tenhamos como um dos resultados da campanha da Fraternidade deste ano, justamente um número de assinaturas que chegue mais ou menos a 1.500.000 assinaturas, para poder levá-lo então ao Congresso Nacional no mês de abril. O Conselho Federal da OAB, em parceria com a CNBB e entidades da sociedade civil que compõem a Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas, organizaram um ato público em defesa da reforma política democrática. O evento aconteceu na Câmara dos Deputados. A sala da comissão da Câmara ficou pequena diante da presença de autoridades, entidades, estudantes, sociedade civil e religiosa e diversos outros representantes. Entre os participantes na bancada, o secretário-geral da OAB Nacional, Cláudio Pereira de Souza, o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Raimundo Damasceno, e a presidente da União Nacional dos Estudantes, Virgínia Barros. Para o representante da CNBB e ex-presidente da OAB, Marcelo Lavener, esta reunião sobre a reforma política foi uma das melhores até hoje. E para ele, 2015 promete com novos trabalhos. Os melhores atos públicos que a coalizão já fez desde que existe há 2 anos. O apoio dos deputados, a presença dos parlamentares, a presença de inúmeras entidades da sociedade civil, tudo isso constituiu um evento muito significativo e nós podemos imaginar, sem receio de errar, que está dado o pontapé inicial para que a gente possa ganhar esse jogo, nós possamos mostrar que a sociedade civil, com a OAB, com a CNBB, são capazes de levar uma boa proposta para que o parlamento possa votá-la. O objetivo do encontro foi ampliar o apoio parlamentar ao projeto que a Ordem dos Advogados do Brasil assina junto à CNBB e às outras entidades que fazem parte também da coalizão, tentando acabar de vez com o que é chamado de Caixa 2 das campanhas eleitorais. O secretário-geral da OAB Nacional, Cláudio Pereira de Souza Neto, disse sair do ato público com uma ótima expectativa. Sai com uma ótima expectativa, a CNBB, a OAB e as demais entidades da sociedade civil que se integram na coalizão vieram aqui ao Parlamento Brasileiro e obtiveram excelente acolhida por parte dos parlamentares. O caminho para a aprovação da reforma política é o caminho do diálogo da sociedade com os deputados, o diálogo da sociedade com os senadores, e hoje foi um dia muito importante nesse esforço de ampliação do diálogo entre representantes e representados. Com este manifesto, a CNBB e a OAB, unidas a inumeráveis organizações e movimentos sociais integrantes da sociedade civil, portanto, junto com estas muitas, inumeráveis de fato organizações, conclamam o povo brasileiro a acompanhar ativamente a tramitação no Congresso Nacional das proposições que tratam da reforma política e a manter-se vigilante e atento aos acontecimentos políticos atuais para que não ocorra nenhum retrocesso em nossa democracia tão arduamente conquistada. Nós diríamos ao deputado Marcelo Castro, que está como relator desse processo tão importante dentro da Câmara, que, de fato, não se trata de aprovar a proposta de reforma política de A ou B, mas trata-se, moralmente, de aprovar a reforma política que, de fato, interessa ao povo brasileiro. Muito obrigado a todos aqui presentes pela participação. Vamos construindo junto a nossa reforma política, mãe de muitas outras reformas necessárias, absolutamente necessárias no nosso país. E depois do intervalo, o presidente nacional da OAB aborda o novo Código de Processo Civil em palestra com a classe contábil.
Voltamos em instantes.